galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. Gente, no vídeo de hoje é um vídeo que já vou avisando vai ser um pouco mais longo, tá? Porque eu pretendo fazer um vídeo aqui bem completo sobre um tema extremamente complexo, difícil e que causa muita polêmica hoje, que é a questão da ditadura civil-militar no Brasil. É a ditadura que durou do ano de 1964 e terminou no ano de 1985. Tudo bem? Então, tudo que é de importante que vocês precisam saber, eu vou falar. Por isso o vídeo ele vai ser um pouco mais extenso, vai ser uma aula bem completa sobre o assunto. Lembrando que, claro que nunca dá para você falar tudo sobre um tema, né? Sempre você vai cada vez estudando mais e mais, mas tudo que é principal, que as provas cobram, que você precisa saber, e é um tema que você precisa saber mais do que pensando em provas, né? A verdade ela não pode ser encoberta, ela tem que ser dita, ela tem que ser estudada com base na ciência e não nos achismos e nos textos de WhatsApp ou Facebook, né? E sim com base nos documentos históricos. Tudo bem, gente? Então, se você não assistiu a minha aula passada, que eu falei sobre o governo do João Goulart, do Jango, e sobre o golpe de 64, assista, porque ela é fundamental, porque aqui eu não vou ficar falando do golpe, né? Isso eu já falei no vídeo passado. Aqui eu já vou entrar direto no governo militar. Tá? Então, na última aula nós vimos do golpe, né, que aconteceu, começou 31 de março de 64, lá eu expliquei tudo certinho, né, que no dia 1º de abril assumiu o Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados, e depois disso, gente, quem acabou assumindo o governo foi uma junta militar. E é aqui que eu começo, tá? Eu começo falando disso para vocês. Porque todo mundo sabe que o primeiro presidente, entre aspas, da ditadura militar, e aqui eu vou fazer uma correção no que eu acabei de falar, ditadura militar, não, o correto é civil-militar, porque as pessoas esquecem que civis apoiaram o golpe de 64 e apoiaram o governo militar de 64 a 85. Alguns civis, nós vimos que o empresariado, parte da classe média, tá, os setores mais conservadores, alguns governadores como Carlos Lacerda, que depois vai ser perseguido, mas na época apoiou o golpe em 64, que era o governador da Guanabara, o Adhemar de Barros, que era o governador de São Paulo, né, que também apoiou. Então você teve um apoio civil também. Nós vimos que sem esse apoio civil, a ditadura não teria sua legitimidade. Então o mais correto é civil-militar, tudo bem? Então vamos lá. O que é importante vocês entenderem? A partir do dia 2 de abril de 1964, uma junta militar assumiu o governo. Por que uma junta militar? Porque eles precisavam decidir quem que seria o próximo presidente, como que seriam as novas leis, né, as novas regras, porque a Constituição que regia o Brasil até aquele momento era de 46, que era uma Constituição democrática. Então eles vão saber quais serão as novas regras do jogo. Por isso essa junta militar assume. E uma coisa que vocês vão perceber é que a Constituição de 46 vai passar a cada vez mais ser letra morta, né? Não vai mais ser seguida, já foi rasgada com o golpe. Tá? Então eles começam a decidir até que, gente, a partir de agora, já com essa junta militar, começam a ser decretados os chamados atos institucionais. Aqueles famosos AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, ao todo foram 17, tá? Durante os 21 anos de ditadura. 17 atos institucionais. Ah, preciso saber de todos? Não. Eu só vou falar daqui dos principais. Todo mundo já deve imaginar e já deve saber que o principal foi o AI-5, o ato institucional de número 5, mas eu vou falar dele daqui a pouco, tá? Agora, o ato institucional de número 1, datado do dia 9 de abril de 1964, ou seja, antes do Castelo Branco mesmo assumir, foi o primeiro ato institucional e ele veio exatamente para mudar essas regras do jogo. Então entenda uma coisa, os militares eles vão passar a governar através desses decretos, esses atos institucionais, que eram atos que literalmente vinham de cima para baixo. Não precisavam passar por Congresso, por Senado, por nada. O Poder Executivo ele decretava esse ato institucional e ele virava lei, ele mudava sem ter que esperar a aprovação de ninguém. Isso mostra o quê? Durante a ditadura civil-militar, vocês vão perceber o seguinte, o Poder Executivo ele vai estar sempre acima do Legislativo e do Judiciário. É o Executivo que vai controlar todos, não como deve ser numa democracia. Em uma democracia nós temos os três poderes no mesmo nível, né? Nenhum se sobrepondo ao outro, assim deveria ser.
E durante a ditadura militar brasileira, cada vez mais que vinham novos atos institucionais, o executivo se tornava mais poderoso em detrimento do legislativo e do judiciário. Então, o presidente da República e seus ministros terão total poder e cada vez mais durante o período da ditadura. Então aqui é o seguinte, o ato institucional número 1, do dia 9 de abril, ele vai decretar que o presidente da República, a partir de agora, não vai mais ser escolhido pelo povo, e sim vai ser escolhido de modo indireto pelo Congresso. Isso, gente, desde o AI-1 até 1989, os brasileiros vão ficar 25 anos sem poder escolher seu presidente. Tá? Só lá em 89 agora eles vão poder voltar a votar para presidente. Lá para frente com a eleição que o Collor foi eleito, né? Mas enfim. Então o AI-1 vem, ó, presidente não é mais escolhido pelo povo. Que mais? Agora o poder executivo vai ter, né, poder para caçar mandatos de políticos. Pessoas vão poder perder seus direitos políticos aí até por 10 anos. Olha só, né? Então aqueles que incomodavam ou que fossem considerados muita oposição terão seus mandatos cassados até por 10 anos a partir de agora. Tá? O presidente da República, que vai ser escolhido indiretamente, terá mais poderes a partir do ato institucional de número 1. Ele, por exemplo, poderia decretar estado de sítio e fechar o Congresso quando ele quisesse. Olha só, né? Então temos o poder executivo já ganhando muito mais força em detrimento dos outros. Beleza? Então a Constituição de 46 passou a ser de fato uma letra morta. E aqui, gente, antes do Castelo Branco assumir, vários políticos do Congresso e do Senado já vão ter os seus mandatos cassados. E olha que curioso, né? Então, aí, enfim, em 1964, o Castelo Branco vai ser escolhido ainda em abril, né, de 64. Ele vai ser escolhido pelo Congresso como o novo presidente do Brasil, presidente entre aspas, né? Só que aqui é o seguinte, o Congresso que escolheu o Castelo Branco já era um Congresso bem mais enxuto, porque o AI-1 permitiu com que políticos fossem caçados, e vários deles foram caçados e perseguidos. Perderam os seus mandatos, e esse Congresso que ficou escolheu o Castelo Branco como primeiro presidente. No dia 15 de abril de 1964, Castelo Branco assume, né, a presidência do Brasil. E aqui um dado curioso, uma coisa curiosa da ditadura militar brasileira, é que vocês vão perceber que ela vai tentar, ao máximo pelo menos, se manter discreta. Os militares não vão querer que a população pense ou percebam que eles estão cada vez mais vivendo uma ditadura. Por isso o Congresso vai ser mantido, o Senado vai ser mantido. Nesse início, só para presidente que a população não vai votar, mas vai continuar votando para deputado, senador, governador, pelo menos por um período, né, que vai durar pouco também, nós vamos ver. Tá? Para dar uma falsa sensação de democracia. Tá? Uma falsa sensação de democracia, mas uma boa ditadura é aquela que realmente não parece ser uma ditadura. Nós vamos ver que os militares cada vez mais vão controlando tudo o que acontece. Tá? Então, beleza, Castelo Branco assume no dia 15 de abril de 64 e vai ficar até 67. O que o Castelo Branco fez que vocês precisam saber? Gente, o Castelo Branco, ele era de uma linha da ditadura considerada mais, entre aspas, bem entre aspas, branda, porque de brando também não teve nada o seu governo. Mas ele não era considerado um radical. Por exemplo, você tinha o general Arthur da Costa e Silva, que era um cara que, por exemplo, não era a favor de você devolver os poderes para os civis. O Castelo Branco, quando ele assume a presidência, qual que era o discurso dele? Vou fazer uma limpeza, tirar os corruptos, tá? Combater o comunismo e depois eu devolvo o governo aos civis. Né? Pelo menos o discurso, ele tinha um discurso mais equilibrado, entre aspas. Já o Costa e Silva e outros militares, não. Então o exército ele era rachado. Não pensem vocês que eles pensavam de uma maneira uniforme, não. Tinha os mais radicais, os menos radicais. A linha castelista, que seguiu o Castelo Branco, era considerada menos radical dentro do exército. Tá, por aí começa. Então o Castelo Branco, isso não quer dizer que o governo dele foi brando. Teve perseguições, já teve torturas, né? Cassações, enfim, já teve tudo isso. O Castelo Branco, quando ele assumiu em 64, ele vai ter um grande desafio que é o quê? A economia. A economia ia mal, como nós vimos, né? Uma inflação muito alta, uma dívida externa desde a construção de Brasília muito alta. O Brasil estava com uma economia ruim. É aí que ele lança o PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo. E o PAEG vai dar certo? Na sua proposta, sim. A proposta do PAEG era conter a inflação do Brasil e vai conseguir.
tá? Só que isso em detrimento do quê? Das pessoas mais pobres, como sempre, né? Porque o Castelo Branco ele vai cortar gastos públicos, vai diminuir os setores público, o setor público do Brasil, tá? Então ele vai cortar gastos públicos, vai congelar salários, ou seja, né, as pessoas tiveram achatamento e congelamento de seus salários, que não vão aumentar de jeito nenhum. Os impostos vão ser aumentados para conseguir pagar a conta, mas tudo isso vai gerar sim um controle da inflação. Tanto é que depois disso a economia do Brasil vai começar a crescer. Ele conseguiu controlar a inflação, mas digamos assim, a qualidade, o custo de vida, na verdade, o custo de vida vai se elevar, principalmente para os setores da classe média para baixo, né? Porque teve o congelamento de salário e teve um aumento de impostos, mas aí ele conseguiu controlar a inflação, que era um grande problema do Brasil. Deu uma estabilizada na economia. O ano de 1965 era ano de eleições para governadores, né, dos estados. E adivinha o que aconteceu nessas eleições? O governo militar conseguiu poucas vitórias. A maioria dos governadores, né, que venceram as eleições de 65 não foram pessoas ligadas aos militares. Isso fez com que a linha mais radical, controlada e comandada pelo Costa e Silva, né, começasse a pensar em outras estratégias. E começasse a falar para o Castelo Branco, olha, ou você endurece esse regime, ou você endurece esse governo, ou nós vamos perder. Tá? É aí que, como resposta das eleições de 1965, o Castelo Branco decretou o Ato Institucional de número 2, o AI-2, tá legal? Lá em 65. E o que o AI-2 fazia? Dava ainda mais poder para o presidente da República, sendo que ele poderia atuar e dissolver todas as câmaras, né, inclusive o Congresso e as outras câmaras legislativas, e o mais importante, vai extinguir todos os partidos políticos do Brasil. Olha só, gente, uma ditadura tomando corpo aqui, né? Todos os partidos políticos vão ser extintos. Então, aqui você já percebe que o quê? Estamos caminhando cada vez mais para uma ditadura de fato. E para compensar, para dizer que não era uma ditadura, né, o governo vai criar dois partidos políticos. A Arena, né, que era a Aliança Renovadora Nacional, que de renovadora não tinha nada, que era o governo da situação. A Arena era o partido da situação, o partido dos militares. E para dizer que não tinha uma oposição, eles criaram o MDB, é o Movimento Democrático Brasileiro, que era a oposição aos militares, só que era uma oposição, digamos assim, contida, controlada. Por exemplo, dentro do MDB eles não vão permitir nenhum comunista, alguém que era do Partido Comunista, alguém mais radical. Não, era uma oposição que aceitava dialogar, uma oposição mais controlada. Os mais radicais já tinham sido caçados ou já até tinham se exilado do Brasil, né? Não precisava ser comunista. O próprio Jango, né, o João Goulart, o Brizola se exilaram no Uruguai, por exemplo. Tá? E até o JK vai se exilar do Brasil, pra vocês terem noção. Então não precisava ser comunista ou de esquerda, bastava você ser contrário. Enfim, Arena e MDB, o bipartidarismo foi instituído no Brasil pelo Ato 2. Depois vem o Ato 3, gente. O que o Ato 3 vai permitir? Agora o Ato 3 vai decretar que os governadores não vão mais ser eleitos pelo povo, e sim pelos congressos, pelas câmaras legislativas estaduais, na verdade. Né? Ou seja, os militares cada vez mais tiravam do povo, né, o poder de eleger os seus representantes e controlavam cada vez mais quem era eleito, porque eles viram que pela eleição de 65 eles não conseguiriam manter o controle. Tá? Então vocês vão vendo, cada vez mais, eu falei, aos poucos a ditadura ela vai tomando corpo. Como eu falei, os militares eles tentaram criar eles mantiveram, né, a estrutura republicana, como eu falei, né, e aos poucos foram concentrando mais poderes para não ser aquela coisa brusca, né, e a população se revoltar ou acontecer algo do tipo. Sempre a justificativa, ó, estamos limpando a corrupção do Brasil, estamos varrendo os esquerdistas, a corrupção, né? Esse sempre era o discurso. Legal. Aí o Castelo Branco, né, para não dizer que era uma ditadura e que não tinha uma constituição, ele criou uma constituição no ano de 1967. O Brasil passa a ter uma nova constituição, que na prática vai ser pouco seguida. Era uma constituição que dava poder aos atos institucionais.
Uma Constituição que dava total poder ao Executivo e tirava o poder do povo e do Legislativo e do Judiciário, beleza? Então, a Constituição vai ser, na verdade, a soma dos atos institucionais. Essa aqui é a verdade. O fato é que em 1967 o Castelo Branco deixou a presidência, né? E o escolhido para ser o seu sucessor foi exatamente o Arthur da Costa e Silva, o líder, né? Daquela linha mais radical do Exército Brasileiro, que queria de fato um governo mais forte, né? Que queria um governo ali e não mais forte, com centralização do poder maior e que não queria devolver o governo aos civis. Tá? Então o Costa e Silva assume e aqui a gente fala que a ditadura ela começa de fato a ganhar corpo de uma ditadura cruel. Tá? Aqui muita coisa vai acontecer. O Costa e Silva ele governou de 67 a 69. Né? Só 2 anos porque ele vai adoecer no final, mas foram 2 anos muito intensos, de muita violência. Para vocês terem uma noção, né, logo depois que o Costa e Silva chegou, ele chegou chegando, literalmente. Né? Perseguições, torturas, exílios, cassações, demissões, né, de funcionários públicos que fossem críticos à ditadura ou considerados perigosos. Né? Como eu falei, ele defendia essa maior perseguição, esse regime mais violento. E vocês não podem esquecer que o ano de 1968 foi um ano que marcou o mundo inteiro. Um ano muito tenso para o mundo, onde as manifestações, principalmente dos jovens estudantes, tomaram corpo no mundo inteiro. Basta lembrar os movimentos de maio de 1968, lá na França, né, onde a juventude saiu às ruas, criticando aquela sociedade conservadora, ou mesmo lá nos Estados Unidos, que os jovens, em grande parte, saíram às ruas criticando também a guerra do Vietnã, né, o movimento hippie, faça amor, não faça guerra. Né? Foi um ano marcado pelas contestações pelo mundo afora. E não foi diferente no Brasil. 68 também marcou os movimentos aqui no Brasil e as tensões. Tudo de ruim aconteceu em 68. Para vocês terem uma noção, um desses episódios que marcaram, né, foi a morte do jovem Edson Luiz, lá no restaurante do Calabouço, no Rio de Janeiro. Um jovem de 18 anos, um jovem secundarista, né? Lembrando que esse episódio foi um episódio onde os jovens, o restaurante Calabouço era um restaurante dos estudantes, tá? Dos estudantes lá do Rio de Janeiro, e eles estavam organizando uma passeata, uma manifestação contrária aos preços altos, né, desse restaurante. E a polícia militar chegou com extrema violência, chegou atirando e matou o jovem Edson Luiz, que tinha apenas 18 anos. Lembrando que o jovem Edson Luiz não pegou em armas, não era da luta armada, não era comunista, nada do tipo. Tá? Era um jovem que ia participar de uma manifestação, tudo bem? E a polícia militar chegou atirando. E isso causou uma comoção muito grande. Depois disso, você teve aquele famoso movimento no Rio de Janeiro também, a passeata dos 100 mil. Né? Lembrando que o corpo do jovem Edson Luiz também, logo após ele ser morto, foi carregado por uma multidão. Né? Enfim, isso causou muitas críticas à ditadura e o governo autoritário do Costa e Silva. Tivemos a passeata dos 100 mil, alguns políticos conhecidos, como o próprio Carlos Lacerda, que apoiou o golpe e depois passou a ser perseguido, o João Goulart e o JK criaram a chamada Frente Ampla, tá? Um movimento contrário à ditadura militar, mas que foi sufocado. A passeata dos 100 mil também contou com vários artistas, né, políticos contrários à ditadura também, mas como eu disse, o Costa e Silva ele era bastante autoritário. E as coisas começaram a só piorar, tá? No ano de 1968. O ano de 1968 que marcou a morte do jovem Edson Luiz, marcou a passeata dos 100 mil, marcou o famoso congresso ilegal, né, entre aspas, da União Nacional dos Estudantes, que tinha sido fechada, ou seja, estava agindo na clandestinidade. Eles tentaram fazer um congresso às escondidas na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo, mas foram delatados, foram descobertos e mais de 1000 pessoas foram presas durante esse congresso em Ibiúna. Então o ano de 68 foi muito tenso. Greves operárias começaram a pipocar pelo Brasil também. Né? A ditadura começou a sofrer fortes críticas no ano de 1968. E então com isso o Costa e Silva, que era extremamente autoritário, decidiu responder com mais autoritarismo. Aí, gente, é que vocês não podem lembrar, numa sexta-feira 13 de dezembro de 1968, foi decretado o ato institucional de número 5,
O famoso AI-5, o mais violento e autoritário dos atos institucionais e que mais cai nas provas também, né? O que foi o AI-5, gente? Bom, eu vou destacar alguns pontos deles para vocês terem uma noção da violência e o autoritarismo desse ato institucional, que foi a resposta do governo Costa e Silva às manifestações contrárias ao governo. Primeiro ponto, dava total poder ao presidente da República. O presidente da República vai poder fazer o que ele quiser agora, literalmente. Ele vai poder atuar dentro dos estados, vai poder fazer o que ele quiser. Total poder para o presidente da República. O Congresso Nacional foi fechado, mais uma vez, já tinha sido fechado uma vez. Foi fechado, né? Políticos vão ser caçados. E o mais importante, gente, a suspensão do habeas corpus para crimes políticos. Ou seja, agora os policiais, né, os soldados não vão precisar de um mandato judicial para prender alguém. E esse alguém que foi preso não vai mais ter direito a ter um advogado. A pessoa ela vai poder ser presa sem passar por um julgamento. Então, de repente, eu fui acusado de algo, eu não vou mais ter direito a advogado, eu não vou mais ter direito a um julgamento. Se o presidente decidiu que eu devo ser preso, ou se os policiais decidiram que eu devo ser preso, eu vou ser preso, eu vou ser torturado, eu não vou poder ter contato com ninguém, eu não vou poder ligar para os meus parentes, eu não vou poder ligar para advogado, eu não vou poder ter nada. Eu perdi o meu direito a habeas corpus, eu perdi o meu direito de ser julgado, né, corretamente. Eu perdi o direito de tudo se eu for considerado um criminoso político, né? Ou seja, gente, aí instituiu-se a tortura, né? Aí a ditadura ela virou uma ditadura escancarada a partir do ato institucional de número 5. Prisões, torturas, né? Sem precisar passar por nada, por nada, por nada. Né? Então o ato institucional número 5 ele foi muito violento, tá? Não se esqueçam dele, ele cai muito, tá? E o presidente pôde passar a atuar e fazer o que ele quisesse. Essa que é a verdade. Os militares agora estavam no controle total, tá? E extremamente autoritários. Bom, professores universitários começaram a ser perseguidos, né? Serem demitidos, jornalistas começaram a ser presos, a censura a partir do ato 5 também começou a acontecer de maneira bem intensa em vários jornais do país, tá? Então jornalistas passaram a ser perseguidos, presos, torturados, assim como professores universitários, entre outros, também começaram a ser muito torturados e perseguidos, tá? E a guerrilha armada, a guerrilha urbana e rural, que já existia, começou a se intensificar ainda mais. Setores da esquerda revolucionária começaram cada vez mais a pegar em armas para tentar combater a ditadura militar. Aí o Brasil virou um cenário de guerra. Claro que as cidades do interior, pessoas que viviam em cidades pequenas do interior, que não tinham universidades, não tinham nada do tipo, muitas vezes nem viu que isso estava acontecendo. Claro que isso não vai ser noticiado, né? Obviamente que não. Todos os órgãos da imprensa, tanto da televisão quanto dos jornais e o rádio, agora passam pelos censores da ditadura. Tá? Então a censura começou a controlar bastante isso. Beleza, gente? É aqui que também, né, nesse contexto, é que o embaixador dos Estados Unidos que vivia aqui no Brasil foi sequestrado pelo Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Eles sequestraram o embaixador norte-americano para trocar o embaixador norte-americano com vários jovens que tinham sido presos e estavam sendo torturados pela ditadura. E conseguiram, tá? Então aqui os movimentos militares começam de fato a ganhar força. A questão que aconteceu é que o Costa e Silva ele adoeceu, tá? Ele acabou adoecendo, e uma junta militar acabou assumindo o governo, até que essa junta militar escolheu, ou na verdade o Congresso, né, junto com essa junta militar, escolheu, depois de 2 meses, o próximo presidente, o terceiro, o famoso Médici. Gente, uma coisa que vocês têm que entender, o governo Médici ele durou de 1969 até 74. E foi o período mais violento da ditadura militar. Tá? O ato institucional número 5, que foi decretado pelo Costa e Silva, vai ser mais utilizado pelo Médici a partir de agora. O Médici ele assume a presidência do Brasil, né, num período ali muito tenso, já que a ditadura está sofrendo também ataques, né, e os grupos revolucionários guerrilheiros da esquerda também estão atuando fortemente nas principais capitais, Rio de Janeiro, São Paulo. Tá? E o Médici, nós podemos destacar 2 coisas do governo dele. A forte violência, mas essa forte violência que vai ficar escondida por um grande crescimento econômico.
seguido de uma forte propaganda do governo Médici, né, em pró desse crescimento econômico e para abafar essa forte violência do seu governo. Então nós vimos que começou lá com o Castelo Branco a estabilização da economia com o PAEG, né? E essa economia brasileira começou a crescer já com Costa e Silva e vai atingir o seu ápice com o Médici. O período ficou conhecido como o período do milagre brasileiro ou o milagre econômico. O que foi o milagre econômico, gente? Entendam uma coisa. Aquele período da década de 70, né? Que vai ser o início da década de 70 que o Brasil vai crescer muito. Para vocês terem noção, o PIB brasileiro vai atingir mais de 13%. É um crescimento absurdo. O Brasil foi o país que mais cresceu nesse período, do mundo inteiro. Então o que acontecia, gente? Era um período de economia do lado capitalista, porque estamos no período da Guerra Fria, e o Brasil está no lado capitalista. A economia estava em alta, a economia capitalista. Os países capitalistas tinham bastante recursos, principalmente os Estados Unidos. E o Brasil vai se engatar nesse período, conteve a inflação e vai começar a desenvolver fortemente a sua economia. Com base em quê? Primeiro, a exportação da soja vai ganhar muita força nesse período. Então o Brasil vai começar a exportar soja, muita soja para fora. Isso vai trazer muito dinheiro para o Brasil. E o Brasil vai conseguir empréstimos, principalmente dos Estados Unidos, muitos e muitos empréstimos. Tá? Então o Brasil vai ter muito dinheiro. Claro que essa conta depois vai ter que ser paga, eu vou falar disso. Mas o Brasil vai emprestar bastante dinheiro, tá? Vai vender muita soja, o Brasil vai começar a comprar maquinário também de fora, vai começar a importar maquinário e vai desenvolver fortemente sua economia. Tá? O mundo estava comprando muito. Aí o Brasil vai se beneficiar disso. O fato é que o Brasil passa por um período de crescimento absurdo. As pessoas falavam que o Brasil, né, em poucos anos se tornaria o Japão. O Brasil vai ser visto como uma grande potência, realmente crescia numa maneira absurda. Esse dinheiro todo trazido pelo milagre econômico vai fazer com que o governo Médici comece a construir as chamadas obras faraônicas, como a estrada, né, a Transamazônica, que tinha como objetivo, segundo os militares, proteger a Amazônia, né, porque eles tinham medo de algum foco guerrilheiro começar a atuar ou alguém, algum país vizinho, guerrilheiros de alguns países vizinhos começarem a invadir a Amazônia e iniciar uma guerrilha armada, né? Então, para proteger a Amazônia, vamos construir uma estrada que pegue ela de fora a fora. Então você tinha essa questão da Transamazônica, que foi construída, a usina hidrelétrica de Itaipu, que é binacional, né, Brasil e Paraguai, depois outras obras como a Ponte Rio-Niterói, depois tem a usina de Angra, né, e essas são posteriores, mas as chamadas obras faraônicas. Tá? E tudo isso, gente, vai esconder um período de extrema violência. O período do governo Médici também é o período do auge da guerrilha. Tivemos a guerrilha do Araguaia, por exemplo, lá no Pará, né, onde grupos aí do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que foi uma dissidência do PCB, né, a dissidência que defendia a luta armada, tentou ali, através da região amazônica, começar uma guerrilha parecido com o que o Fidel Castro tinha feito em Cuba, né, mas deu totalmente errado, o governo Médici foi lá e sufocou totalmente a guerrilha do Araguaia, assim como o Carlos Marighella, que era considerado o inimigo número 1 da ditadura militar, que era o líder da Aliança Libertadora Nacional, foi preso numa emboscada, foi morto, na verdade, numa emboscada em São Paulo, assim como Carlos Lamarca também, que tinha sido militar, né, depois acabou passando para o outro lado, se tornando líder guerrilheiro, foi morto. Então o governo Médici, gente, ele conteve praticamente todos os movimentos de guerrilha no Brasil. A gente não pode esquecer que o governo tinha muito mais recursos que os movimentos de guerrilha. Então os movimentos de guerrilha matavam também, matavam. Só que o governo matava muito mais, né? Uma vez que tinha melhores armas, tinha serviços de vigilância, né? Tinha aí espiões pelo Brasil inteiro. Então não dava para comparar. O Médici ele praticamente acabou com todos os movimentos de oposição. Não só armados, mas também não armados. Foi o período onde mais pessoas foram torturadas, mortas, pessoas que nunca pegaram em armas, como jornalistas, né? Alguns cantores como Chico Buarque, Caetano Veloso, né? E o Gilberto Gil foram presos durante esse período, depois eles conseguiram se exilar do Brasil, né? Então algumas músicas deles ali tentavam passar pela censura e conseguiam passar pela censura, músicas de duplo sentido, como Cálice, do Chico Buarque. Jornais eram censurados, tá? E os jornais, muitas vezes você pega jornais da época e a primeira página tem uma receita de bolo, ou um poema, né? Os Lusíadas de Camões. Aí você fica,
peraí, né? Na primeira página do jornal, que é a notícia mais importante, vem uma receita de bolo, era uma forma dos jornais mostrarem que eles tinham sido censurados, gente. Então, na primeira página, que era para vir com uma notícia que não agradou ao governo, foi censurado e no local eles colocavam uma receita de bolo. Então, várias formas de tentar passar pela censura da ditadura, esses jornalistas, esses cantores, artistas tentavam. Algumas conseguiam, outras não. Mas isso mostra a forte censura da época da ditadura, gente. E aí você tinha os aparelhos, né, como o DOPS, o DOI-CODE, que eram os principais órgãos responsáveis pelas perseguições e torturas. Torturas essas que muita gente nega e eram torturas, gente, extremamente pesadas, né? A gente pode citar aqui alguns métodos de tortura, os mais utilizados, o pau de arara, né, que a pessoa ficava suspensa numa posição que doía bastante e ela recebia chutes, cuspes, né, enquanto ela estava no pau de arara, a cadeira elétrica, o afogamento, né, você colocar a cabeça da pessoa dentro da água até ela responder o que você quer, até ela quase desmaiar e depois tirar. Agora os mais bárbaros, como ratos em vaginas das mulheres, as mulheres eram estupradas muitas vezes por muitos, né, dos que estavam fazendo um interrogatório, entre aspas, né? Ratos em ânus das pessoas, eles introduziam ratos no canal reto da pessoa, né? Então, assim, uns métodos bastante pesados mesmo, e esses métodos foram utilizados, sim, durante a ditadura militar brasileira, tá? O fato é que toda essa violência do governo Médici, ele escondeu através do que? Das propagandas ufanistas, como Brasil, ame-o ou deixe-o. Esse é um país que vai para frente Brasil, músicas, né? Ninguém mais segura esse país. Por quê? Porque além do Brasil estar passando por um grande crescimento econômico, o Brasil teve vitória na Copa do Mundo de 1970, né? O Médici pediu pro Pelé e toda a seleção brasileira desfilar junto com ele. O Emerson Fittipaldi ganhou na corrida. Então, né, eles vão aproveitar todo esse momento de vitórias no esporte, né, e crescimento econômico, fazer uma propaganda e esconder a forte violência do governo Médici. Não se esqueçam disso, isso cai bastante nas provas, tudo bem? Bom, gente, mas esse milagre econômico ele tinha um prazo de validade, como vocês devem imaginar. No ano de 1973 aconteceu a Guerra do Yom Kippur, né, lá no Oriente Médio, envolvendo Israel e países palestinos. E os Estados Unidos atuou ao lado de Israel, como sempre, e isso trouxe uma consequência. A OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, subiu o preço do barril do petróleo para boicotar a economia norte-americana, gerando a primeira crise, o primeiro choque do petróleo. Isso trouxe consequências diretas, porque para o Brasil, porque aí os Estados Unidos e outros países vão começar a cobrar as dívidas, os empréstimos do Brasil. E o Brasil não ia ter condição de pagar. Fora que o milagre econômico, gente, ele foi um crescimento muito absurdo, o Brasil gastou muito dinheiro, sendo que o salário das pessoas continuaram achatados. Então o nível de consumo das pessoas não cresceu tanto, né? Então se gastou muito mais e não teve um retorno para conseguir pagar essa dívida, nem perto disso. Então o famoso milagre econômico foi feito em alicerces muito, não, nada sólidos, né? Vamos dizer assim. A partir de 73, 74, esse milagre econômico começou a virar uma crise econômica. É aí que o Geisel, né, assumiu a presidência do Brasil em 74 e ele assumiu já em crise, em dívida novamente. Então esse milagre não durou muito. E o Geisel, quando ele assume a presidência do Brasil, ele tinha um discurso parecido com o Castelo Branco. Olha, né, eu vou terminar aqui o que a gente precisa terminar e depois nós vamos devolver o governo aos civis. Ele falou que ele ia começar uma abertura lenta e gradual e segura. Tá? Aos poucos nós vamos devolvendo o governo aos civis. Só que na prática nós vamos ver que o governo Geisel foi violento também. Essa abertura ela é bem relativa. Até porque foi durante o governo Geisel que, por exemplo, o chefe de jornalismo da Cultura, né, do jornal Cultura, o Vladimir Herzog, foi morto. Né? E aí você tem aquela famosa imagem, né, se vocês procurarem na internet, do Herzog enforcado. Só que nem para disfarçar, né? Sendo que a altura que ele se enforcou, entre aspas, era impossível de se enforcar, porque os pés dele estavam no chão. Né? Então a gente ri para não chorar. Mas o caso do Herzog não foi o único. Vários, né, durante a ditadura, eles davam, né, o governo, ele dava a resposta oficial falando que tal pessoa se suicidou, tal pessoa se matou. Né? Era sempre assim.
A gente sabe o que aconteceu com o Herzog, né? Que foi torturado e morto, na verdade, pela ditadura durante o governo Geisel. Então essa abertura era muito relativa, né? Essa abertura era muito relativa, mas a ditadura perdia força. Até porque o Geisel ele foi eleito como presidente do Brasil pelo Congresso e ele disputou essa presidência com Ulisses Guimarães, que era o principal nome da oposição do MDB naquele momento. Mas o Ulisses Guimarães sabia que não tinha como ele vencer as eleições, porque o Congresso, que era controlado pela Arena, é que escolhia o presidente. Mas foi uma forma de protesto, foi uma espécie de anticandidatura do Ulisses Guimarães, para mostrar que a ditadura estava sendo contestada, para mostrar para as pessoas que tinha outro caminho, sem ser os militares. Tá? O fato é que o ano de 1974 também foi um ano de eleições legislativas, onde o MDB conseguiu muitas vitórias, né? E isso começou a alertar a ditadura. Aí aqueles setores mais radicais, que não concordavam com essa abertura, começaram a defender, olha, nós não podemos devolver o governo aos civis, não. Temos que endurecer ainda mais o regime. E o Geisel ficou nessa situação. E agora, o que eu faço? Promovo a abertura ou endureço ainda mais o regime? Mas o fato é que a gente pode afirmar que a ditadura estava perdendo cada vez mais força, a população cada vez mais percebia que estava se vivendo uma ditadura e cada vez mais contestava essa ditadura. Então, isso foi uma resposta do MDB nas eleições legislativas, por exemplo, que a população escolheu muito mais pessoas do MDB do que da Arena. Então, a gente percebe como essa ditadura ela ia perdendo a sua legitimidade. Tudo bem, gente? Bom, aí, lá no finalzinho do mandato do Geisel, veio uma nova emenda constitucional no ano de 1978, onde essa emenda decretava, na verdade, que os atos institucionais eles seriam revogados a partir de 79, tá? Então isso mostrava o quê? Uma abertura, entre aspas, lenta e gradual. Gente, a verdade é que a ditadura tinha gastado demais. A ditadura tinha criado mais de 200 empresas estatais, o gasto do Brasil com as obras faraônicas foi imenso, obras superfaturadas como a Transamazônica, que nunca ficou pronta de verdade, né? É uma estrada péssima que vira, e lá é uma região que chove muito, vira lama total, intransitável, né? Então obras gigantescas com gastos bilionários que o Brasil não tinha como pagar, uma dívida externa gigantesca, um número de estatais gigantesco, e o Brasil não tinha como pagar essa conta. Tá? Essa que é a verdade. Somada a tudo isso, você tinha o autoritarismo da ditadura, que cada vez mais era escancarado para a população brasileira. Então, quando o Figueiredo assume, em 79, ele vai ter a função de realmente entregar o governo de volta aos civis. O presidente da abertura, como ele ficou conhecido, Figueiredo. Ele falou que ia fazer abertura na marra. E o Figueiredo queria dar uma de moderna, aparecia de sunga, aparecia fazendo exercício, queria mostrar que ele era militar, mas ele era moderno, ele era o presidente da abertura. Durante o início do mandato do governo Figueiredo, nós tivemos duas coisas fundamentais. A lei da anistia, que vocês não podem esquecer, de 1979, que vai permitir com que os exilados voltem ao Brasil, os exilados políticos, e os criminosos políticos sejam anistiados, sejam soltos aqueles que estavam presos, mas por outro lado também vai promover uma anistia para os torturadores. Não se esqueçam disso. Os torturadores não vão ser julgados, vão ser anistiados também. Outra coisa de 79, a lei de reformulação partidária. Os partidos políticos vão retornar. É aí que muitos partidos políticos, gente, são criados, como foi o caso do próprio PT. O Partido dos Trabalhadores, entre outros, é criado em 79 com a lei da reformulação partidária. Aí o MDB, que era a antiga oposição, vai se quebrar, se dividir em vários partidos, né? O MDB, como assim que vai se tornar depois o PMDB, o PDT, que vai ser criado pelo Leonel Brizola, que vai voltar ao Brasil. Você tem o PTB, que vai ser o partido da herança varguista, tudo bem? Então vários partidos vão sendo criados. Depois o PSDB vai ser criado, né? E não se esqueçam que a antiga Arena, que era o partido dos militares, vai se tornar o PDS, tá? Que vai ser o partido do Paulo Maluf depois, né? Do Sarney, que eram, como dizia o Brizola, filhotes da ditadura, né? Foram políticos ligados aos militares durante a época da ditadura. Para quem não sabe, o José Sarney, que depois se torna presidente do Brasil, era presidente da Arena. Vamos lembrar, o Sarney apoiou toda a ditadura militar, ele era ainda, né? O Sarney é eterno, é latifundiário, dono de grande parte das terras do Maranhão,
e apoiou a ditadura para que não ocorresse a reforma agrária. Se tornou um membro importante da Arena, chegando a ser presidente da Arena. Então prestem atenção, tá? Esse tipo de coisa é importante, né? A figura do Lula, que ajudou a fundar o PT, o Partido dos Trabalhadores, ele foi a figura principal das greves do ABC paulista, que começaram a pipocar entre 78, 79 e início da década de 80. Né? Por conta dos salários achatados, várias greves começaram a surgir no Brasil. E o ABC paulista, que era uma região muito industrializada, começa a ser o grande centro dessas greves. É aí que surgiu a figura, né, do líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, mas uma coisa que vocês têm que entender é que nem todos os militares concordavam com essa abertura. E alguns setores militares da linha radical, que não queriam o fim da ditadura, começaram a promover ataques terroristas a bancas de jornais, a sede da OAB, começaram a implantar bombas, por exemplo, em várias bancas de jornais. Porque na banca de jornal agora, os jornais vão poder voltar a criticar a ditadura. Então eles colocavam bombas lá, que explodiam, matavam pessoas, né? Um desses casos foi o ataque ao Rio Centro, né, que deu errado, do ano de 1981, onde dois militares tentavam levar uma bomba até um local ali no Rio Centro, onde estava acontecendo um festival de música com jovens, para promover um atentado, só que essa bomba acabou estourando dentro do carro. Um deles morreu e um ficou ferido, dos militares que estavam dentro desse carro. Então essa linha mais radical do exército começa a promover ataques terroristas também. E uma coisa fundamental é que entre o ano de 1984 e 85 começa a estourar pelo Brasil inteiro o movimento das diretas já, onde as pessoas começam a sair às ruas pedindo as eleições diretas para a presidência da República. Elas querem votar para o presidente novamente. Aí teve até a proposta de um deputado que ficou conhecida, né, como a emenda Dante de Oliveira, que não vai passar. O Congresso, naquele momento ainda, em grande parte controlado pelos apoiadores dos militares, não vai permitir com que entre 84 e 85 as eleições voltem a ser diretas para presidente. Mas o fato é que foi um movimento muito grande, onde milhões de pessoas saíram pelas várias cidades, pelas ruas de várias cidades do Brasil, tá? Mas em 85 a ditadura chega ao fim, ainda bem, demorou, né? Ela chega ao fim após 21 anos, e as primeiras eleições para a presidência da República ficou decidido que seriam indiretas. Nessas eleições indiretas, o Congresso acaba escolhendo Tancredo Neves para presidente, e o candidato da oposição era o Maluf, que era do PDS, que representava os antigos políticos da ditadura, tá? Então, o Tancredo Neves ganha, só que o Tancredo Neves fez uma aliança com um antigo político que era apoiador da ditadura também, que era o José Sarney. A gente sabe que em 85, na verdade, o Tancredo Neves nem acaba assumindo a presidência, ele acaba adoecendo antes e depois morrendo, e seu vice, José Sarney, acaba assumindo em 1985, e aí colocamos fim na ditadura militar. Tudo bem, gente, o que eu queria deixar para vocês hoje era isso. O vídeo foi mais longo, como eu disse para vocês, mas tudo de importante sobre ditadura militar eu disse. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aqui embaixo que me ajuda bastante. Compartilhe com os amigos, esse tema é extremamente importante entendermos. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um forte abraço e até a próxima.